Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. O objetivo do vídeo aqui é continuar com um resumo teórico sobre o tópico Estudo das Deformações. Especificamente aqui neste vídeo, a gente vai estudar o estado duplo de deformação. Na verdade, vamos estudar as equações de transformação de deformação que são muito similares ao que a gente viu para a inércia e para a tensão. Então, estado duplo de deformação. No material de apoio que a gente desenvolveu aqui para o nosso curso, a gente viu que no caso duplo, né, de deformação, o tensor das deformações para uma situação de sistema plano XY, a gente define o tensor das deformações a partir dessas componentes de deformação, né? Duas componentes de deformação linear específica e duas de distorção angular. E uma de distorção angular, tá? Porque, na verdade, aqui o que a gente tem é o tensor simétrico. Tudo bem? E isso daqui me define o estado de deformação. Por quê? Porque eu sei que a partir dessas componentes, né, eu consigo calcular quaisquer outras componentes do estado de deformação para uma situação de eixos diferentes do sistema XY original. Por exemplo, vamos supor, vou colocar já o sistema, deixa eu só colocar aqui agora isso aqui é simétrico e eu tenho aqui o epsilon y barra. Né? Qual é a condição agora? A condição é a seguinte, tá? Eu tenho um sistema plano XY. Nesse sistema plano eu vou vincular aqui as componentes do vetor de deslocamento, respectivamente na direção x e y, denominadas de u e v. E os desenvolvimentos que a gente vai fazer, a gente vai provar que tendo-se as deformações linear específica e de distorção angular em relação a x e y, eu posso obter as deformações para um sistema, né, rotacionado, por exemplo, de θ no sentido anti-horário de x para x barra, a partir das expressões que a gente vai, né, apresentar. E da mesma forma aqui, eu sei que aqui é o barra e aqui V barra. Né? Por que isso daqui me define o estado de deformação? Porque eu sei que as expressões que eu vou encontrar para determinar o epsilon x barra, o epsilon y barra e o gama de x barra y barra, elas são função das componentes desse tensor aqui originalmente associado a x e a y. Então, para esse desenvolvimento, a gente vai aqui utilizar das transformações vetoriais, que a gente já, né, fortemente definiu no nosso curso. Ou seja, se eu tiver as componentes de deslocamento, né, do vetor de deslocamento no sistema rotacionado barra, no caso o barra e V barra, para determinar os deslocamentos no sistema XY, basta eu processar essas contas aqui. Ó. Então, eu sei que U ele vale cosseno de θ U barra menos seno de θ V barra. E o V ele vale seno de θ U barra mais cosseno de θ V barra. Da mesma forma, eu posso aqui processar, né, por meio dessa transformação vetorial, a condição de transformação de coordenada. Ou seja, se eu tiver entradas no sistema rotacionado x barra e y barra, para eu obter as coordenadas no sistema xy global, basta eu processar essa transformação aqui. Seno de θ e cosseno de θ. Essa transformação aqui é uma transformação tensorial de ordem 1, porque ela precisa somente de uma matriz de transformação.
tensor das deformações e tensor das tensões, igualmente ao tensor de inércia, são tensores de ordem 2 porque eu vou precisar, para levar elementos de uma base para outra, né, duas matrizes de transformação. Isso também a gente já comentou no nosso curso, no material. Então, vamos lá seguir aqui com o desenvolvimento em questão. A intenção aqui é justamente determinar, não é, o meu epsilon x barra, o epsilon y barra e o gama de x barra e y barra. E a gente vai mostrar que esses três elementos eles vão ser função de epsilon x, epsilon y e do gama de xy, ou seja, do gama de xy, não precisa ser dividido por 2, do gama de xy originalmente associados ao sistema, tá, global xy. Então, a gente vai fazer esse desenvolvimento especificamente para o epsilon x barra, o restante é muito similar. Então, eu sei que, por definição, a deformação linear específica na direção x, isso a gente fez no vídeo passado, tá? Ela se relaciona com o campo de deslocamento a partir dessa expressão, né? Ou seja, o epsilon x, a deformação linear específica em x é a derivada do campo de deslocamento em relação a x. Da mesma forma, eu sei que o epsilon x barra ela vai ser obtido a partir da derivada do campo de deslocamento nessa nova direção em relação ao x barra. Olha só, das expressões aqui que eu acabei de calcular, que eu acabei de apresentar, eu consigo enxergar que o barra, por exemplo, é função de, se eu fizer, por exemplo, a transformação inversa aqui, né, eu enxergo que o barra, né, e v barra, eles são função de u e v, que são função, respectivamente, de x barra e y barra. Então, eu vou escrever essa cadeia daqui para a gente processar algumas derivadas de interesse. Então, eu sei que o barra é função de u e v, e u e v, por exemplo, é função de x barra e y barra. O que a gente tem aqui é a derivada de u barra em relação a x barra, e nessa cadeia, para eu processar essa derivada, eu enxergo justamente a regra da cadeia. Então, eu sei que, né, o epsilon x barra é a derivada de u barra em relação a x barra. Dessa cadeia, eu tenho x barra aqui e aqui. Então, para eu processar a derivada, eu tenho que passar por essa cadeia e eu tenho que passar por essa cadeia. Então, daqui eu consigo formalizar que essa derivada aqui, del barra, del x barra, ela é a derivada de u barra em relação a u, a derivada de u em relação a x barra, mais a derivada de u barra em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x barra. Ora, essas derivadas aqui, né, a derivada de u barra em relação a u e a derivada de u barra em relação a v, são fáceis de calcular. Por quê? Porque eu já tenho aqui, ó, essas transformações. Veja, se eu tenho essas transformações aqui, as duais também, elas podem ser, na verdade, definidas. Vamos colocar aqui essas transformações duais, aqui, ó. Eu sei que a transformação dual ela é a transposta, então eu sei que o barra, na verdade, vai ser dado por cosseno de θ u mais seno de θ v. É só fazer a transformação dual, isso a gente já mostrou, por quê? Porque essa matriz de transformação, a inversa dela é igual à transposta, tá? Então, é muito tranquilo. Então, a derivada de u barra em relação a u é o cosseno de θ. E a derivada de u barra em relação a v é seno de θ. Então, eu já sei aqui, ó, que a derivada de u barra em relação a u vale cosseno de θ, e a derivada de u barra em relação a v vale seno de θ. Então, essa expressão, né, ela
fica escrita da seguinte forma. Então, o epsilon x barra é a derivada de u barra em relação a x barra, que é igual a cosseno de θ, derivada de u em relação a x barra, mais seno de θ, a derivada de v em relação a x barra. O que fica agora para a gente fazer, né, para finalizar, porque o que a gente quer é justamente escrever o epsilon x barra, que é a intenção de descobrir realmente se esse elemento é função, né, desses três parâmetros aqui, que a gente consegue, né, finalmente definir realmente que o tensor das tensões apresentado aqui, ele me define o estado de deformação no ponto, né? Ou seja, a partir dessas componentes eu consigo calcular quaisquer outras componentes de deformação para qualquer direção associado ao ponto originalmente. Tá? É essa a lógica. Então, eu preciso definir essa derivada e essa derivada. Essas duas derivadas agora, elas são associadas a partir dessas cadeias aqui. Ó. Eu sei que U é função de x e de y, e x e y é função de x barra e y barra. Então, né, ó, y é função de x barra e y barra. Da mesma forma, eu tenho essa outra cadeia aqui. Né, ó. Eu sei que v é função de x e de y, e x e y são função de x barra e y barra. X barra, y barra. Então, dessa forma, eu consigo processar, por exemplo, a derivada de u em relação a x barra, né, observando essas cadeias aqui, tanto de um lado, né, e eu preciso também calcular a derivada de v em relação a x barra. Está aqui, aqui e aqui. Com essa situação de cadeia definida, eu consigo escrever essas derivadas da seguinte forma. Olha só, a derivada de u em relação a x barra vai ser a derivada de u em relação a x, a derivada de x em relação a x barra, mais a derivada de u em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x barra. Esses parâmetros aqui, ó, né, esse e esse, igualmente aos casos que a gente tinha mostrado anteriormente, né, a gente consegue explicitar a derivada fácil, porque a gente já tem essa transformação. A gente consegue, direto dessa transformação, calcular a derivada de x em relação, por exemplo, a x barra. Tá? Isso é facilmente, né, calculado. Tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, só para... Eu sei que x ele vai ser dado por cosseno de θ x barra menos seno de θ y barra, e o y ele vale seno de θ de x barra mais cosseno de θ y barra. Então, a derivada de x em relação a x barra é o cosseno de θ. Então, esse elemento daqui é o cosseno de θ. E esse elemento daqui, ele vale o seno de θ. Perfeito? E da definição, a gente sabe que a derivada de u em relação a x é o epsilon de x. Agora, o que a gente vai fazer é, então, o que foi que a gente calculou? A gente calculou esse elemento daqui. Né? A gente já tem cosseno de θ multiplicando esse elemento que a gente acabou de calcular, mais o seno de θ, agora a gente vai desenvolver esse elemento aqui, né? Que é a derivada de v em relação a x barra, dado por essas duas cadeias aqui. Então, a derivada de v em relação a x barra, pela cadeia que foi apresentada, ela é del v, del x
del x barra, mais del v, del y, del x barra. Então, dessas expressões aqui, a gente facilmente consegue enxergar que del x barra vale o cosseno de θ, então esse parâmetro daqui é o cosseno de θ, e esse parâmetro daqui é o seno de θ. E a derivada de v em relação a y, por definição, é o epsilon y. Então, juntando tudo agora numa única expressão, eu vou ter o x barra, ele vai ser, o que é que eu estou juntando? Eu estou juntando essa expressão aqui com esses parâmetros todos desenvolvidos nessas passagens, tá? Então, o epsilon x barra, ele vale o cosseno de θ vezes esse elemento que eu acabei de calcular aqui em cima, ó, que é o epsilon x cosseno de θ, mais a derivada de u em relação a y, vezes seno de θ, mais, vou colocar do outro lado, mais seno de θ, vezes esse parâmetro que eu acabei de calcular aqui, que é o del v, del x, cosseno de θ, mais o epsilon y, vezes seno de θ. Se eu desenvolver isso daqui, eu vou chegar justamente nessa expressão, o epsilon x barra, ele vai ser o epsilon x cosseno ao quadrado de θ, mais o epsilon y seno ao quadrado de θ, mais del u, del y, mais del v, del x. Se você pegar isso daqui do vídeo anterior, vocês vão ver que isso daqui é a distorção angular de xy, vezes seno de θ, cosseno de θ. Lembra que eu falei que o tensor das deformações, né, ele é definido por duas deformações lineares específicas e a metade da distorção angular, olha só, vamos explicar o porquê disso daqui. A transformação tensorial a gente acabou de processar, é essa daqui. Isso daqui é transformação tensorial. Se você pegar a transformação de tensão, você sabe que, né, o sigma x barra ou sigma θ qualquer, ele vai ser cosseno ao quadrado de θ, sigma x, mais seno ao quadrado de θ, sigma y, mais duas vezes, né, seno de θ, cosseno de θ, tal xy. Qual foi a expressão que a gente acabou de apresentar para a transformação de deformação? A gente acabou de apresentar essa expressão aqui, ó, o epsilon x, vou colocar aqui, tá? Ó, bonitinho. Então, a transformação de deformação, né, linear específica na direção x barra, ela me deu essa expressão aqui, ó, o epsilon, foi cosseno ao quadrado de θ, epsilon x, mais seno ao quadrado de θ, o epsilon y, mais seno de θ, cosseno de θ, gama de xy. Veja, para a gente conseguir a analogia plena, eu preciso aqui, na verdade, multiplicar essa expressão por 2 e dividir essa expressão aqui por 2, que eu não estou mudando nada. E aí a gente tem realmente a transformação tensorial, né, vamos dizer assim, análoga, e a gente enxerga que realmente para eu processar a transformação tensorial, eu preciso da metade da distorção angular. Se a gente utilizar algo muito similar, nós conseguimos escrever o ou seja, se a gente usar uma metodologia similar ao que a gente fez para o epsilon x, a gente consegue escrever essa expressão aqui, o epsilon x seno ao quadrado de θ, mais o epsilon y cosseno ao quadrado de θ, menos o gama de xy seno de θ, cosseno de θ.
Desculpa. E finalmente, o gama de x barra y barra dividido por 2, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Seno de θ, cosseno de θ, mais o gama de xy sobre 2, vezes, isso daqui vezes, né? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Se você observar, todas essas expressões que a gente apresentou para a transformação de deformação, elas são análogas às de tensão, são análogas à de inércia, e a gente vai representar, né, as transformações de deformação também via círculo de Mohr, onde no eixo do x a gente tem as deformações lineares específicas e no eixo y a gente tem a metade da distorção angular. Muito cuidado. E vale a lógica do que a gente apresentou para tensão. Para baixo, positivo, para cima, negativo. Tá? Para a gente ter essa relação, né, entre tensão e deformação, não é coerente. E aí, se a gente for, na verdade, explicitar as fórmulas, por exemplo, para se determinar as deformações principais, a gente utiliza expressões similares ao que a gente viu lá no estudo das tensões e no estudo da transformação de inércia. Aqui a deformação média, mais ou menos o raio da circunferência de Mohr, que vai ser dado por essa expressão aqui, não é? Ou seja, aprender o círculo de Mohr para inércia, aprender o círculo de Mohr para tensão, aprender o círculo de Mohr para deformação. Né? O que muda simplesmente é o conceito, né, de uma condição para outra. E o θ principal também, né, que a gente já explicou. A gente consegue também determinar por essas expressões, mas a gente não vai usar nada disso porque o foco aqui é utilizar o círculo de Mohr para entender e processar essas questões aí das transformações de deformação. Existe também já um vídeo, né, no nosso canal explicando o princípio de funcionamento das rosetas de deformação, que é, na verdade, fundamentado nessa expressão aqui que eu estou destacando. Tá? E aí, eu não vou comentar sobre isso, que existe um vídeo já, né, dentro desse tópico. Tá? Então, até o próximo vídeo.